Então, aqui, Mateus 26, 17, diz, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para comeres? Esta noite, era a noite, começou às 6 horas da tarde, aqui nesse contexto, era a noite em que o cordeiro seria sacrificado, que ia até o dia seguinte, né? E era também a noite em que eles começavam a comer pão sem fermento. Isso é importante, depois você vai entender. Nós vamos dar uma passeada pelos 4 evangelhos para ver esse acontecimento, porque um evangelho completa o outro. E o que não consta em um, consta no outro, para que nós possamos ter uma ideia mais clara. Então, esta afirmação, que foi escrita aqui em Mateus 26, eu não vou ler, mas você encontra também em Marcos 14, 12 e em Lucas 22, 7. É a mesma afirmação. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos se dirigiram a Jesus e perguntaram. Então, dentro deste contexto, o que nós vamos fazer aqui é uma celebração que o Senhor já mandou nós fazermos para lembrar aquele evento daquele dia. E em Mateus 26 ainda, no versículo 26, enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo, peguem e comam, isto é o meu corpo. Então, muita gente tropeça aqui. Nós vamos tentar hoje entender o que o Senhor estava dizendo quando Ele falou, isto é o meu corpo. Eu lembro que uma vez, nos meus tempos de, sei lá, eu nem sei como me classificar. Eu escrevi no Twitter, Senhor Jesus, quero comer a tua carne e beber o teu sangue. E aí uma sumidade nacional disse, mas o que o teu líder está fazendo? O que é isso? Eu continuo com a mesma ideia. Eu quero comer a carne do Senhor e quero beber o sangue do Senhor. Né? Por quê? Porque há coisas preciosas aqui. Há coisas preciosas, né? Então, o Senhor disse, comam. Em seguida, pegou o cálice, versículo 27, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Diga muitos, não todos. Não ouvi. Não todos. Diga. Muitos, não todos. Essa mesma afirmação você vai encontrar em Marcos também. E, se não me engano, em Lucas, eu não tenho certeza. Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, aqui nós já temos uma primeira situação. Eu estou entre estes muitos? É uma pergunta que eu tenho que me fazer. Estarei entre os muitos? Porque o sangue dele foi derramado em favor de muitos. Se fosse como alguns pensam por aí, que no último dia, Deus, paz e amor, diria, venha, venha. Eu vi, teve uma modinha aí, há uns 10, 15 anos atrás, que dizia assim, quanta gente vai se surpreender, porque lá vai encontrar gente que você nem imaginava. Queridos, a fé obedece. E quando a fé obedece, a aparência física. A evidência, quero dizer, evidência física. Não confunda com usos e costumes. A evidência, a fé que obedece, ela é vista no modo como a pessoa atua, como a pessoa age, como a pessoa vive. Você entendeu? Então, esse sangue é em favor de muitos. Quem são esses muitos? Diga, os que obedecem. Amém, glória a Deus. Aí, vamos para Lucas. Lucas 22, 19, pegando ele o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Eu não sei, esse é o meu corpo que por vós é dado, é isso aí. Façam isto em memória de mim. Aqui o Senhor estabeleceu este princípio de nós estarmos reunidos um dia em volta da mesa, ou vários dias. Tem gente que comemora a ceia, a Santa Ceia, mais de uma vez. Tem famílias onde os pais exercem... Por favor, ninguém se ofenda aqui, por favor. Tá?
os pais exercem o sacerdócio, trazem os filhos em volta da mesa e celebram a ceia, porque a ceia, ela não precisa ser celebrada por um pastor. É isso que muita gente não entende. Um homem que é sacerdote no seu lar, a cobertura dele é Cristo. Vai lá que o apóstolo Paulo explica isso muito bem. Então, traz os seus filhos em volta da mesa, celebra a ceia com eles. Nós estamos lembrando a morte do nosso Salvador. Vamos fazer isso até que ele venha. Isso não exclui você, ou não tira você, do compromisso de estar na congregação. Porque Hebreus diz assim, reúnam, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Quanto mais vocês veem que os dias, o fim se aproxima. Né? Então, quando ele diz aqui, o meu corpo é dado em favor de vocês, nós podemos ler em Hebreus 10, eu tenho aqui anotado, você vai lá, Hebreus 10, quero ler com você, porque é muito, muito importante isso aqui. Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Ô, Senhor, vamos lá. Hebreus 10, eu vou ler do versículo 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, e de holocaustos e de ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O versículo 8 de Hebreus 10 diz, primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, embora estes fossem oferecidos conforme a lei. Então ele acrescentou, aqui estou, eu... Desculpe. Tomar uma aguinha. Eu vim para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Vocês me dão licença para tirar o casaco? O calor me atrapalha, obrigada. Mas aquilo ali me dá gripe. Então, deixa quieto que está bom. Então, ele diz, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, Salmo 40, versículo 6, obrigada. Salmo 40, versículo 6 diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Rolo aqui, os livros do Antigo Testamento, eles eram em forma de rolo. Quem já viu algum? Chama Megilá. E significa também algo que é um mistério, que a pessoa vai descobrindo à medida que ela vai desenrolando o livro, você entendeu? Então, eu sou o mistério que está escondido no livro. É isso que ele está dizendo. E aí depois vem o apóstolo Paulo e diz, o mistério que estava oculto, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ele diz aqui, então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Alguém duvida que isso aqui esteja falando do Senhor Jesus? Esse texto que eu li fala do Senhor Jesus Cristo e é uma profecia de Davi. Davi escreveu o Salmo 40 e ele expressou o coração de Deus. Então, veja bem, ele diz, você, pai, sacrifício e oferta não quiseste, furaste as minhas orelhas. Orelha furada é a orelha de servo por amor. Os servos, quando eles conquistavam a liberdade, eles muitas vezes não queriam abandonar os seus antigos donos. E então eles diziam, não, eu quero ficar com você, eu quero continuar com você. Então,
aquele dono do ex-servo levava ele para a soleira da porta, né? Furava a orelha, colocava uma argola, né? E quem via aquele homem, né, discernia, este é um escravo por amor. É alguém que decidiu andar com o seu Senhor, permanecer com o seu Senhor. Então aqui ele diz, furaste minha orelha, né? Onde é que está aqui? As minhas orelhas furaste. Versículo 7. Eis aqui venho, está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. E aí, preguei a justiça na grande congregação, não retive os lábios. Versículo 10, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Ou seja, falei, eu vim para a terra porque sou Jesus, escravo por amor, deleito-me em fazer a tua vontade e anunciei a tua justiça na grande congregação. A questão é que o sangue dele foi derramado por muitos, mas não por todos. Então, hoje, mais do que nunca, nos nossos dias, em que as trevas estão cobrindo a terra, muitas pessoas até invocam o nome de Jesus, mas não acreditam. Não acreditam. Tem gente aqui dentro que não acredita que ele está aqui. E isso é doloroso, porque está dizendo que Jesus mentiu. Quem não acredita que ele está aqui, deixa eu te dar um alerta. Deixa eu te dar um alerta de amor. Quem não acredita que ele está aqui, está dizendo que Jesus mentiu. Ou, em outras palavras, Jesus é mentiroso. Porque ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali estou no meio deles. Quando nós tivermos essa consciência, nós vamos fazer com que ele desça, com manifestação do Espírito e poder. Aí os enfermos serão curados. Aí os tristes serão consolados. Você está entendendo? Amém? Continuando. Então, esse Salmo 40 fala do Senhor Jesus, né? Fala dele. Aí ele, aqui, tá, apresentei o meu corpo. Hebreus 10 repete esse mesmo quadro aqui do Salmo 40, né? Onde ele se apresentou, né? Ele se apresentou, como nós lemos, sacrifícios, enfim, né? E pelo cumprimento da vontade do Senhor é que nós fomos separados para Ele. Então, hoje, todo aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados, não é que sejamos perfeitos, não. Mas o que acontece é que já fomos separados, você entende? Fomos separados para sermos ensinados, para andarmos em santidade, buscarmos a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá. Eu posso pregar maravilhosamente bem. Pode ter gente que diz, eu só quero ouvir aquela mulher. Se eu não buscar a santificação na minha vida pessoal, se eu não buscar a santidade, não verei o Senhor. Porque não se trata de exteriores, se trata de uma vida, se me humilhar, cantaram aqui agora há pouco os irmãos. Eu preciso me humilhar diante do Senhor, buscar no Senhor, para que Ele possa me instruir e eu possa ir amadurecendo dentro daquilo que nós falamos também a semana passada. Tira a tua listinha de pedido de diante do teu olho e diz, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero saber quem tu é, eu quero saber o que o Senhor fez, mas tem que frequentar a Bíblia. Tem que frequentar a Bíblia para saber isso. Amém? Então, continuando, em João, aliás, nós vamos para João agora. João capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu uma prática, que é a prática do lava-pés. A prática do lava-pés consiste em aquele que é o que serve a todos, né, dentro da vida cristã, lava os pés dos demais. Na prática, era um serviço dos escravos. E quando o Senhor Jesus Cristo chamou, que eles foram para a celebração dessa ceia, Ele tirou o manto que ele tinha sobre ele, ficou só com a túnica, né? Amarrou um avental, uma toalha na cintura e foi lavar os pés dos discípulos. E eles se espantaram, por quê? Porque isso era serviço do escravo. Lembra que não havia estradas asfaltadas, era pó.
E todos caminhavam naquela poeira, com sandálias. Então, quando eles entravam na casa de alguém que hospedava a pessoa, sempre, se era uma pessoa rica, ela designava um servo, um escravo, para lavar os pés dos hóspedes. E o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele começa a lavar os pés de todos. E ele disse, quem no reino quiser ser o maior, sirva a todos. Ele deu princípios da autoridade aí. E quando ele chegou em Pedro, versículo 8, Pedro disse, nunca lavarás os meus pés. O Senhor chegou, eu imagino a cena. Ele chegou com a bacia e Pedro disse, mas nem pensar uma coisa dessa. Você não vai lavar meus pés, não. E Jesus respondeu uma frase lapidar que nós precisamos guardar na nossa vida e alinhar a nossa vida com ela. Ele disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, Pedro, se eu não te lavar, Bernadette, se eu não te lavar, fulano, se eu não te lavar, Bertrano, se eu não te lavar, fulana, você está fora. Simão Pedro respondeu, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora me dá um banho. Então, se é assim, eu quero um banho completo, serviço completo, Senhor. E aí, o Senhor Jesus respondeu, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, porque o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aí ele disse, Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando o Senhor Jesus lavou os pés, pés fala dos caminhos, caminho fala de modo de vida, estilo de vida de cada um. Então, ali, aquela situação, ela é riquíssima de significado, porque ela mostra como age uma verdadeira autoridade, né, a serviço de todos. O Senhor mandando uma mensagem muito clara, dizendo, olha, eu preciso te lavar, porque você andou por caminhos que sujaram teus pés. Você andou por caminhos que sujaram os teus pés. Sabe, queridos, às vezes entrar na internet e dar um like em alguém que levou Jesus para a cruz é um caminho sujo. A gente não se dá conta disso. Estamos tão imersos numa cultura que nós não entendemos muitas vezes coisas que fazemos, né? Um artista que você aplaude, né? E que ele aplaude coisas, né? Que o Senhor condena, é caminho sujo. É caminho sujo. Então, nós estamos expostos todos os dias a caminho sujo. Tem gente que diz, mas eu não cometo grandes pecados, eu não cometo pecados. Não cometo pecados, não cometo os grandes pecados. Tu sabe, né? Eu sou humano, não sou Jesus. E aquelas desculpas de sempre, que todos nós ouvimos muito bem, mas há caminhos que ao homem parece certo, mas o fim deles é a morte, é a destruição. Por quê? Se eu aplaudo alguém que está promovendo uma ideia, agora vou falar por códigos, ou veladamente. Se eu aplaudo alguém que tem uma ideia que quer que as crianças aprendam, se eu aplaudo a pessoa porque é simpática, porque isso, porque aquilo, porque eu acho que tem razão, e eu não penso que isso é contra Jesus, eu sujei os pés. Entenderam? Entenderam? Eu não posso falar mais claro do que isso, né? Então, você entende aí, né? Quem já se banhou, ou seja, quem já se batizou, tem que lavar os pés. Tem que lavar os pés. Eu vou repetir, tem que lavar os pés. Às vezes, uma palavra dita mal, sabe? Às vezes, uma ação. Os relacionamentos humanos são coisas muito complicadas. Nós precisamos sempre do Senhor para nós podermos andar dentro da palavra, né? Mas quem pode dizer? O Salmo 130 diz, se o Senhor nos arguir de pecado, quem poderá ficar em pé na presença dEle? Agora, há uma esperança, porque o Senhor quer lavar nossos pés. E foi isso que Ele me mandou dizer hoje. Ele quer lavar os nossos pés.
E os pés não são só estilo de vida, são as coisas que nós aprovamos e que ele desaprova. São as coisas que nós achamos que não tem nada a ver, e ele diz, sim, tem tudo a ver, porque o meu sangue não foi derramado por todos, ele foi derramado por muitos. Então, toda vez que o Senhor chega para nós e ele mostra que nós fizemos alguma coisa, que, né, você pode dizer, meu Deus, mas isso pode me criar um problema. Amados, o Senhor Jesus Cristo, ele lavou os pés de Judas. Mas não aproveitou. Não aproveitou. Ele lavou os pés de Judas. Se você for ver aqui no Evangelho de João, porque Jesus sabia, ele disse, vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, que nós possamos guardar essa palavra. Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. E é um convite para nós, para que com serenidade, com tranquilidade, na presença do Senhor, nós revisemos o nosso caminho. Que nós possamos revisar o nosso caminho. No falar, no pensar, no agir, nas coisas que aprovamos muitas vezes, né? Nas coisas que nós buscamos para satisfazer uma ansiedade da nossa alma, que o único que pode satisfazer é o Senhor. Né? Então, às vezes, as pessoas buscam respostas em coisas que, além de tudo, o Senhor não aprova. E isso suja seus pés. Então, cear com o Senhor tem a ver com Ele, com nós permitirmos que Ele lave nossos pés. E dizermos como Pedro, Senhor, lava tudo. Ele vai dizer, não, você já passou pelo batismo, não precisa lavar tudo. Mas os teus pés eu quero lavar, diz o Senhor. Eu quero lavar os teus pés. E meu convite é apresente seus pés ao Senhor. Sobre palavras, sobre pensamentos, sobre intenções do coração, sobre motivações, sobre o que envolve o nosso ser. O que envolve o nosso ser. Seja no físico, seja no corpo, seja na alma, ou seja no espírito. Para que nós possamos, então, efetivamente, cear com o Senhor. Cear com o Senhor. Então, né? O Senhor fala isso com Pedro, e aí ele diz, né, nem todos estão, um de vocês me trairá. Essa frase do Senhor, você encontra em Mateus 26, 21 a 24, Marcos 14, 18 a 21, Lucas 22, 21, 22, e aqui no Evangelho de João também, né, no versículo 21 em diante, nós vamos ver agora, né? E lá o apóstolo João vai falar numa das suas cartas, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. O espírito do anticristo. Não a pessoa, esse espírito, muitos anticristos. Para ser anticristo tem que ter sido de Cristo. Eu vou repetir. Para ser anticristo tem que ter sido de Cristo. Porque quem nunca foi de Cristo é pecador, é ímpio, é perdido, que precisa ser resgatado. Mas, para ser um vai ler lá as cartas de João, para ser um anticristo, saíram do nosso meio, mas não eram nossos. Por quê? Porque os pés deles não foram lavados. Os pés deles, eles não permitiram as correções que o Pai faz por amor. Porque aquele que não tem nenhuma correção é filho bastardo. A palavra de Deus ensina. O Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Assim como um pai e uma mãe, quando veem que o filho vai fazer alguma coisa que vai ser ruim, o pai e a mãe que amam o filho, eles falam. Se os filhos são adultos, eles fazem se querem. Mas quando são crianças, o pai e a mãe dizem, não, querido, o negócio é o seguinte, aqui nessa casa é assim. Entende? Então, dá limites, mas também, onde é para incentivar, incentiva. Assim age um pai e uma mãe. E Deus é assim. Quando nós precisamos de correção, Ele nos corrige, porque nós não somos bastardos. Diga, eu não sou bastarda. Diga, eu sou filha do Deus Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus. Então, depois de ter falado isso,
no versículo 21, o Senhor Jesus perturbou-se profundamente e falou. Ele disse, em verdade, lhes digo que um de vocês me trairá. Então, eles ficaram se perguntando, né? Um deles, discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado do lado dele, e Pedro fez um sinal. Sabe aquela conversa só com os olhos, tipo assim, pergunta, pergunta? E João perguntou, né? Quem é, Senhor? E aí o Senhor Jesus Cristo falou, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então, aqui é muito importante a gente ter presente algumas coisas. Primeiro, o pão era sem fermento, porque era aquele dia. O pão era sem fermento e ele foi molhado em suco de ervas amargas. Isso deveria ter lembrado Judas de toda a história do povo judeu, desde o Egito, desde a saída do Egito. Entende? Só que a mente dele já estava definida. Ele já tinha planejado o que ele ia fazer. É por isso que a palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor. Não é entrega teu caminho, o Senhor vai dormir que Ele vai fazer tudo. Não, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele vai lavar teus pés, Ele vai te ensinar, Ele vai te conduzir por aquilo que vai te levar ao amadurecimento. Entendem? Então, aqui, nessa situação, ele já tinha a sua mente definida. É como muitas pessoas hoje já têm a mente definida. Você pode falar o que quiser, se não for uma interferência direta do Espírito Santo de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele entregou o pedaço de pão. E lembrando que esse pão, eu vou ver se eu consigo fazer uma... Esse pedaço de pão se chamava o aficomã. É aficomã, Dani? É? Aficomã? O pedaço escondido? Ah, não sabe. Então vamos lá, é aficomã. Acho que é. Se não for, semana que vem eu venho e digo para você, ó, não é. Então, eles partiam o pão, pegavam uma parte e era escondido. Mal sabiam eles que estava sendo profetizado que aquele que estava escondido viria. E assim como Jesus pegou o cálice, ele não pegou um cálice, ele pegou o cálice específico, que era o cálice da aliança, da compra do povo, onde Deus diz lá em Êxodo capítulo 12, ele diz, veja o que eu fiz a vocês, eu comprei, eu dei o Egito por vocês, eu comprei vocês. Então, na ceia tinha 4 copos, e um desses copos era esse, que lembrava que o povo tinha sido comprado. E um pedaço de pão escondido era aquele que profetizava do pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele pegou este pão e disse, este é o meu corpo. Ou seja, aquilo que estava escondido revelo para vocês. Aquilo que muitos profetas quiseram saber, este pedaço que estava escondido, e até hoje lá eles procuram, as crianças procuram um pedaço de pão escondido, o aficomã, né? na ceia de Páscoa. Então, era 3 pedaços, ele pegou aquele que era para estar escondido. Por quê? Porque no rolo que vai desenrolando, está escrito a meu respeito, e agora o rolo desenrolou. Está aqui, esse é o meu corpo, sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando você participa da ceia do Senhor, saiba que é muito mais do que um simples ritual. Nesta mesa, não é o pastor e a pastora que vão estar aí. A mesa é inclusiva. Pode participar todo mundo, mesmo quem não é batizado ainda. Você diz assim, mas eu quero seguir Jesus. Muito bem, então participa. Participa. Sabe por quê? Porque ele diz depois, ele vai falar mais adiante, nós vamos ver, né? Este é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por vós. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor com entendimento, a vida está no sangue, amém? Quem sabe disso? Amém? A vida está no sangue. Quando nós participamos espiritualmente falando, a vida de Cristo vem para nós, para fluir dentro de nós. Então, nós somos renovados na aliança. A nossa fé precisa ser renovada. Então, além de nós entendermos que precisamos permitir que o Senhor lave os nossos pés, nós precisamos também entender que Ele pegou o corpo dele e apresentou.
no rolo está escrito a meu respeito. Quando ele apresentou o corpo dele, ele disse, está aqui, eu venho, está aqui o meu corpo para ser sacrifício. E sabe por que ele fez isso? Para que você não tivesse que apresentar o seu. Porque ele disse, a alma que pecar, essa morrerá. Então, ele vê, sacrifício e oferta não quisesse. Então, eu venho. E esse corpo, oferecido, é o corpo que foi dado. Ele deu o corpo. Será que nós entendemos? Ele deu o corpo dele. Ele deu a vida, sim, mas ele deu o corpo. Ele deu o corpo para que a sua vida seu sangue fosse derramado. Este é meu corpo que eu dou para vocês. Eu dou meu corpo para vocês. Então, quando eu dou o meu corpo, vocês podem levá-lo para sacrificar. Porque este sacrifício deste corpo que é o meu, pode sarar as vossas enfermidades. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então você e eu não temos condições de gerar paz em nós mesmos. Mas quando nós sabemos que o corpo dele foi ofertado, foi dado, nós podemos dizer, esse corpo foi dado em meu lugar. Então eu posso receber essa paz no meio da luta, da dificuldade, da aflição, do luto, da enfermidade. Seja em que momento for, eu posso desfrutar dessa paz. Por quê? A paz ele conquistou para nós, quando ele deu o corpo dele. Eu vos dei o corpo. O meu corpo eu dei para vocês. Quem sabe aí que sem corpo na terra ninguém pode agir? Então, aí, quando ele fala um de vós me trairá, ele está também citando o Salmo 41, versículo 9. Diz assim, olha aí o espírito de anticristo. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O Salmo 41 é mais uma profecia sobre a relação de Jesus com Judas. Porque Judas era amigo, era um dos 12. Quando lá no jardim do Getsemane, Judas chegou e beijou Jesus, porque ele tinha uma aparência comum. Ele não tinha luminosidade em volta dele. Para que os guardas pudessem saber que era ele, alguém tinha que identificá-lo. E Judas chegou e beijou ele. Ele disse, amigo, com um beijo. Né? Com um beijo. Quando ele disse amigo, ele não estava ironizando. Ele não estava ironizando. Nesses 3 anos e meio de ministério, ele sabia que tinha que acontecer. Era uma palavra profética, ia se cumprir. Mas, nesses 3 anos e meio, eles andaram pelas terras poerentas de Israel, para tudo que foi lado. Dormiram debaixo de árvore, em cima, lá nos montes. Andaram por Cafarnaum, pela Galiléia, por toda parte. Judas junto. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tá? Então, indo para os finalmente. Pés não lavados por Jesus, inevitavelmente o trairão. Os pés falam de caminhos, de escolhas, aplausos, coisas que eu aprovo, coisas que eu... Né? Ou como eu deixo ser a minha mente formatada com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço, com aquilo que eu leio. Queridos, muito mudou a partir de 2020. O que era já não é. E o que não era, agora é. A igreja e cada um de nós, como indivíduos, precisamos entender isso. Tem gente que fala por aí em teoria da conspiração, eu falo em Apocalipse, só. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre o que Ele quer lavar nos nossos pés, no nosso estilo de vida. E nós não podemos, diante deste quadro, nós não podemos ser como aquele sapo que é colocado dentro de uma bacia de água fria e ele fica aí dentro nadando. Aí embaixo é colocado o fogo. E a água vai amornando bem devagar.
E o sapo fica aí, ele vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando, e a água vai esquentando cada vez mais, e vocês sabem do resto da história, né? E quando a água está bem quente, ele morre cozido. Por quê? Porque o primeiro passo, como eu falei semana passada sobre a Torre de Pisa, se não me engano, né? Eu quero hoje falar sobre esta ilustração. Não deixe que apanhe você desprevenido. Intimidade com o Senhor. Consagração, dedicação, santidade no falar, no agir, no pensar. Analise os motivos do seu coração. Por que você faz certas coisas? Tá? Estou aqui como mamãe hoje, tá? Analise. Por que eu estou fazendo isso? O que está me levando a fazer isso? Isso é uma análise, mas não é uma análise para você se condenar e sair com um chicote, chicoteando as costas, eu, pecado. Não, é para você dizer, sim, Senhor, é verdade, mas eu te peço perdão e eu quero, Senhor, um resgate, eu quero uma renovação, Senhor, na minha caminhada contigo. O Senhor, Ele vê tudo, Ele vê os motivos do coração, Ele vê as murmurações, Ele vê as ações, Ele vê pensamentos, mas Ele também vê os humildes de coração, porque a palavra de Deus diz que Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com os humildes de coração. Então, não tenha medo. Quando você faz esse tipo de exercício, o Senhor vai te elevar, porque Ele está junto dos humildes de coração. Ele resiste aos soberbos. Soberbos Ele resiste. Mas os humildes de coração, Ele vai e vai acolhendo, e vai acolhendo. Amém? Então, né, essa história do sapo, uma complacência, na cristandade hoje, há muita complacência, sabe? Mas pastor, o que é complacência? Não incomoda, deixa assim. Isso aí não tem problema nenhum, sabe? Então, complacentes é o sapinho que está sendo colocado dentro da bacia com água. Complacente numa coisa, né? Falta de zelo, falta de santidade, falta de discernimento, que é o dom mais necessário hoje. Nós estamos no tempo do engano. Quando você vem para as reuniões que for eu a pregar, peça ao Senhor que eu não consiga falar uma palavra que não seja a verdade. Você vai estar me fazendo um grande favor. Será uma das maiores intercessões que você fará por mim. Diga, Senhor, eu vou lá, mas eu quero a verdade. Eu não quero a opinião dela. Eu quero a tua palavra. Sabe por quê? Porque a palavra dele vai te alimentar, a palavra dele vai te confrontar, a palavra dele vai te deixar chateada. Você vai dizer, mas o que é isso? E eu vim para celebrar e agora estou levando chinelada. Que é isso? Quem ela pensa que é? Mas se você orou dizendo, Espírito Santo, fala comigo, você não vai poder dizer isso. Porque você diz, Senhor, é assim? E você vai dizer, tudo bem, Senhor, eu te ouvi. Eu te ouvi. Amém, queridos? Tem muita complacência, tem muita, né, essa frouxidão. Tem muito entretenimento. Por quê? Porque está todo mundo acostumado com muito entretenimento. Mas ela está falando desde as 7h18, e já são 20h16, e ela não parou de falar. Vou falar enquanto ele me mandar falar. Discernimento de espíritos. Há muito entretenimento, porque as pessoas não aguentam 1 hora de pregação. Vamos lá, eu fazia isso, mas eu me arrependi. Entretenimento. Se não tem entretenimento, tem gente que não fica na igreja. No salão, eu digo, né? Porque na igreja eles não estão. Se eles precisam de entretenimento para estar num culto, então eles não estão na igreja. Eles estão no prédio. Você entendeu? Tem muito entretenimento. Que está o quê? Escuta. Roubando
a sua atenção com distrações para que você não diga, Senhor, muito bem. Então é isso, então é isso. Então agora eu vou arregaçar minhas mangas, eu vou cooperar contigo, porque naquele dia eu quero estar contigo. Amém? Amém? Então, quando o Senhor fala conosco, Ele me convence de pecado, eu apresento ao Pai o corpo dele, para que ele receba o castigo. Você entendeu? O corpo dele. Não é que esse pão que nós vamos comer vira corpo. Não é isso. É que nós vamos estar lembrando que ele disse, dou para vocês meu corpo. Eu dou meu corpo. Para todas essas mazelas que nós falamos até agora, eu dou meu corpo. Então, quando nós participamos, nós dizemos, Pai, sim, nós aceitamos que Ele tenha dado o seu corpo para a remissão dos nossos pecados. Amém? Apresento então a Ele. Eu entro, quando participo, o suco não vira sangue. Ele continua suco. Aliás, tem lugares no mundo que fazem a ceia com vinho. E são congregações protestantes. Fazem a ceia com vinho. Nós não fazemos para respeitar aqueles que conseguiram se livrar desse maldito vício da bebedeira, que é para, como é que diz a palavra de Deus? Fala que é para cegar aqueles que vão para a morte. Porque a bebedeira não convém aos príncipes. Um príncipe não fica bêbado. Que fica bêbado são os que perecem. É isso que a Bíblia fala. Beba, mas não se embriague. Efésios diz, embriagai-vos do Espírito. Amém? Então, é só um passando aqui. Então, dentro de uma aliança de sangue com Ele, mesmo que é o suco, quando você for pegar o suco, pegue com reverência, não pegue distraído, pegue com reverência. Poxa, aquele que não mente disse que estaria aqui, Ele está aqui. Então eu pego esse pedaço de pão e estou dizendo, Senhor, muito obrigado, porque ao Pai que quer a justiça e a santidade, eu apresento o corpo que o Senhor me entregou. E quando eu pego o copo, eu digo, Senhor, eu bebo do sangue desta aliança. E a partir de hoje, eu espero que sempre o Senhor me conceda de estar me ensinando o caminho que eu devo andar, lavando meus pés, Senhor, para que a tua vida flua em mim, porque a vida está no sangue. Quanta gente fez pactos de sangue? Tiveram que depois cortar. As crianças brincavam na escola, cortavam o pulso, botavam o pulso no outro. A tua vida é a minha vida. Aliás, quem fez isso aqui nós vamos ter que passar por uma sessão de libertação aqui, porque misturou, né? Quantas crianças na escola, não sei no tempo de vocês, mas no tempo se fazia, muito comum, muito comum. Cortava os pulsos, juntava, ou as pontas dos dedos, juntava. Agora nós somos irmãos, um só sangue. Não, a vida dele é fluida em mim. Então, permito que ele me lave, me limpe dos caminhos que ele não andaria. Não andaria. Há um segredo aqui. Para você que quer que ele lave os seus pés, pense. As coisas nas quais ele não andaria, ou ele não faria, ou ele não diria, essas são as coisas que são os caminhos que precisa lavar os pés. Amém? E nós podemos fazer isso. Eu permito que ele me lave, ele me limpe dos caminhos nos quais ele não andaria. Amém, queridos? Então, vamos cear com o Senhor? Vamos cear com o Senhor? Amém? Então, fica de pé. Sacrifício e oferta não quiseste. As minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, aqui venho. Eis, aqui venho. No rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade.
Ah, Senhor, o Senhor que entregou o seu corpo para que pudesse ser o sacrifício perfeito e definitivo por todos nós. O Senhor também disse que se o Senhor não lavar os nossos pés, não temos parte contigo, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor também disse para nós comermos o pão, lembrando esse corpo sagrado que o Senhor entregou, o Senhor deu para nós. Muito obrigado, Senhor, porque lá o Senhor levou, Senhor, as pisaduras, Senhor. Ah, Senhor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. O Senhor foi moído pelas nossas transgressões. O Senhor nos deu o seu corpo para que o seu corpo fosse moído pelas nossas transgressões, para que as nossas transgressões não caíssem sobre nós e nos moessem. Ah, Santo de Israel, nós te damos graças por tão grande salvação. Nós não éramos povo, Senhor. Nós não éramos descendência de Abraão, mas o Senhor se lembrou de nós aqui nos confins da terra. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou com a sua palavra. O Senhor nos deu a conhecer a sua palavra. Senhor, esta noite nós estamos te dizendo: ah, Senhor, lava meus pés, Senhor. Eu não posso fazer isso por mim mesma. Eu preciso que o teu Espírito Santo venha, Senhor, me mostrar o Senhor lavando meus pés, Senhor, naqueles caminhos dos quais o Senhor não andaria, aqueles aplausos que o Senhor não faria, aquelas aprovações que o Senhor desaprova. Ah, Senhor, aquelas instruções que o Senhor não daria. Ah, Senhor, aquele entretenimento que tem símbolos diabólicos nele, Senhor. Ah, Senhor, lava meus pés, lava os pés de todos aqueles que entenderam nesta noite, Senhor, para que nós possamos não ser um Judas, Senhor. Nós não queremos ser um Judas, Jesus. Nós não queremos ser um Judas. Nós queremos ter nossos pés lavados, Senhor, e aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, porque assim encontraremos descanso para as nossas almas. Ó Santo de Israel, tira, Senhor, todo encantamento do mundo, tira toda a sedução do mundo, Senhor. Tira, Senhor, dá-nos sensibilidade à Tua presença, que nós possamos ter sensibilidade para perceber quando o Senhor está presente em um determinado ambiente, Senhor. Mas aqui, pela fé, nós sabemos que o Senhor está e queremos agir desta forma, Senhor, para honrar o Rei dos Reis, para Te honrar, bendito sacrifício perfeito e definitivo, para Te celebrar, porque Tu és o único digno de louvor e de adoração, Senhor. Queremos Te celebrar, oferecendo a Ti nossa atenção exclusiva, total e completa, a Tua pessoa e a Tua presença neste lugar, Senhor. Ó Santo de Israel, e quando nós participarmos do suco, nós Te pedimos, ó bendito Espírito do Deus vivo, Espírito vivificante, que o Senhor nos reanime, reanima-nos na fé, reanima-nos na comunhão contigo, reaviva-nos, ó Senhor, na nossa caminhada contigo, reaviva-nos no nosso amor a Ti, reaviva-nos, Senhor, no desejo de conhecer a Tua palavra, reaviva-nos, ó Senhor, na dedicação, reaviva-nos, ó Senhor, na busca da santidade, reaviva-nos, ó Senhor, no processo de santificação, porque nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos Te ver, Senhor.